Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 6, carta de Paulo aos Romanos capítulo 6, versículos 1 e seguintes. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 1 e seguintes. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei vossos membros por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de Deus. Espírito Santo, eis tua palavra, glorifica, pois, o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos falando alguns domingos já sobre a questão da santificação. Não se é possível ser santificado sem Jesus, irmãos. Sem Cristo, não há santificação. Veja bem. O nosso corpo mortal está maculado pelo pecado. Então, Deus propôs em Cristo Jesus condenar o pecado na carne de Jesus. E quando cremos em Jesus, os nossos pecados estão crucificados nesse corpo que foi pendurado no madeiro. Veja bem. É uma situação para nós realmente fácil de entender se nós observarmos. Nós reconhecemos que em nós tem algo de ruim lá dentro. Tem algo mal lá dentro. Ou seja, na nossa carne, na nossa mente, na nossa alma. E isto só pôde ser vencido através de Jesus Cristo. Então daí saíram
inúmeras teses, doutrinas, ensinos, não é? Uma vez salvo, para sempre salvo. Sim, aquele que é verdadeiramente salvo, está salvo, mas tem que zelar da sua salvação. Tem que cuidar daquilo que recebeu de Deus. Então, muitos cristãos passam a entender que não é preciso fazer mais nada depois que se converteram. Depois que foram batizados, está tudo bem. E quando são conscientizados que existe tentações naqueles que receberam Jesus, e existe a probabilidade de cair em tentação aqueles que já receberam Cristo como Salvador e Senhor, e muitos acabam caindo em tentações e pecando, nós vemos crentes desviando, porque passam a compreender que estão perdidos. Então, a coisa mais simples que nós achamos aí, na comunidade, na cidade, é a respeito de pessoas desviadas. Quantos a gente encontra que diz assim: eu fui crente. Você não quer novamente consertar com Jesus? Não quer voltar para Cristo? E outro dia até no hospital, orando por uma pessoa que estava com uma perna necrosando, ia perder a perna lá. Eu disse para ele: quer receber Jesus? Ah, eu já fui crente. Então, mais fácil, volte para Jesus. Não, depois vai me encontrar na sociedade aí, quer dizer, ele quis dizer, não é? Bebendo ou fazendo alguma coisa errada, então eu não quero voltar para Jesus. Olha bem o conceito que muitas pessoas têm de serem salvas. A Bíblia demonstra que no nosso espírito se fez nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5,17. Porém, na nossa carne, que é o velho homem, lido nesta noite, velho homem. Velho homem é o homem com a sua natureza pecaminosa, pecadora, decaída. O novo homem é aquele que foi recriado por Deus quando recebemos Jesus. Então temos lá dentro de nós o novo homem, a nova mulher, para as mulheres. E exteriormente temos o velho homem e a velha mulher. Veja bem, esse velho, ele não se transforma nunca. Ele sempre tem a inclinação para o pecado. Mentir, furtar, roubar, ter ídolos, falar mal, julgar, bater, brigar, discutir e etc. Porfias, dissensões, egoísmo, orgulho, ciúmes, idolatria, fornicações e etc. Este é o velho homem. O velho homem é inclinado para isto. Mas nós agora, Deus nos deu o novo homem, o interior. Lá no nosso interior, passou a habitar Jesus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, no nosso homem interior, no nosso ser interior, no mais profundo do ser. Então muita gente diz: então não importa o que o velho homem faça, porque eu estou salvo no novo homem. Mas porém Paulo vem e ensina a respeito disso. Se já morrestes com Cristo para o pecado, como vivereis no pecado? Quando fomos batizados na morte de Jesus. Veja bem, Jesus, na sua morte, condenou o pecado na sua carne. Romanos 8, verso 3. Então,
Deus aniquilou o poder do pecado no corpo de Jesus. Então, se nós recebemos Cristo como nosso Salvador e único Senhor, como é que nós podemos dizer que no nosso homem interior somos cristãos e não importa o que o homem exterior faça? Ou seja, podemos continuar errando? Não devemos continuar errando. Para isto, temos o livre-arbítrio, o juiz interior, que pode decidir: eu vou ouvir a minha carne e os seus desejos, as suas inclinações, ou eu vou ouvir o Espírito de Deus, que agora está dentro de mim. Veja bem. Então nós temos uma escolha diária agora. É diariamente que nós vamos reafirmando a salvação que nós recebemos. Veja bem. Não que o crente não peque. Ele peca, mas ele não deve praticar a iniquidade. E há uma diferença entre pecar e iniquidade. Pecado, você peca, eu peco, nós pecamos, e se nós dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Veja bem, João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 em diante. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para perdoar nossos pecados e nos livrar de toda injustiça que nós praticamos. Ou seja, nós retornamos ao estado de perdoados, de abençoados, de salvos pelo Senhor Jesus. Mas, se nós amarmos o pecado e continuarmos praticando as mesmas coisas, as mesmas, isso passou a ser iniquidade. A palavra iniquidade significa torto. Por quê? Porque equidade significa retidão. Equidade, retidão. O que é certo, o que é justo. Está entendendo? Iniquidade, o prefixo nin é não. Não equidade, quer dizer, iniquidade. Iniquidade, amar a iniquidade, é amar a prática do pecado. Vamos citar exemplos práticos. A maior parte dos seres humanos amam o pecado e amam aquilo que praticam. Basta vocês verem na televisão desfiles de carnavais, as músicas que eles cantam, o que os artistas declaram. Eles amam pecar. Aquele que ama o pecado, o amor de Deus não está nele. Porém, o verdadeiro cristão peca, mas odeia o pecado. Veja a diferença. Não quer permanecer no pecado e pede perdão para Deus. E agora temos algo muito importante a dizer. Nós podemos nos inclinar para ouvir o Espírito Santo e pedir força para o Espírito Santo para corrigir os pecados os quais a gente pratica. Senhor, eu não quero mais ser fofoqueiro. Um exemplo. Fácil de entender. Mas para isto é preciso eu reconhecer que eu sou um fofoqueiro. Estou citando esse exemplo, está entendendo? É um exemplo que serve para todos nós, um exemplo hipotético, não é? Há muitos cristãos que têm o costume de mentir, achando que a mentira justifica, e o pai da mentira é o diabo. Então, só pedindo ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar, eu não quero mais mentir, eu não quero mais. Eu não quero, mas eu não estou conseguindo agir segundo o teu querer. Isto demonstra que esse cristão é cristão de verdade.
porque Jesus veio salvar o pecador. Ele não veio chamar os justos, ele veio chamar os pecadores. Então o cristão precisa aprender isso, que na carreira cristã, na vida cristã, enquanto vivemos na terra, estamos sujeitos a cair, mas a Bíblia diz: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Olha bem, o levantar é de Deus, mas Deus só levanta quem pede para ser colocado de pé. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, irmãos. Olha só: clama a mim e eu te ouvirei, porque os planos que tenho contigo, diz o Senhor, são de paz, de bênção, é o vosso bem, Deus diz na palavra, não é o vosso mal. Deus tem planos bons para conosco, mas somos enganados pelo maligno, que vai dizer assim: agora você é um crentinho, né? Pois bem, ó, os teus erros e os teus pecados estão todos aqui, ó. E muita gente abaixa a cabeça e se desvia, quando temos que responder: é isso mesmo, só que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos esses pecados. Aleluia! 1 João 1,7, o apóstolo do amor diz assim: se quisermos andar na luz, como na luz Jesus está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todos os pecados. Glória a Deus! Imagine, Jesus é o advogado. Advogado faz o quê? A defesa. O diabo é o promotor público. Me perdoe os promotores que estiverem ouvindo a palavra, mas é o acusador. O diabo é o acusador. Não estou dizendo que você, promotor, é um diabo. Estou dizendo que o diabo é uma função de acusação. Ele nos acusa, ele nos agride, ele nos ataca, e quando você pensa que você está firme, então ele vem para te passar uma rasteira, ele vem para te derrubar, ele vem para te pôr no chão, ele vem para você e diz: aí, quem você pensa que é? Eu sei o que você fez, porque ele mesmo tentou, ele mesmo levou você a errar, e você decidiu seguir a intuição, o desejo da carne, errou, fez o que é errado diante de Deus. Mas se você quiser andar na luz, como na luz Deus está, o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Olha bem, quando Jesus veio morrer por nós, ele sabia bem o que era a natureza humana. Ele sabe das fraquezas que nós temos. Então aquele conceito de que só o santo perfeito entra no reino de Deus, está errado. Está errado. Está errado, porque o único santo, o único perfeito, que entrou lá na glória e subiu no mais alto dos tronos, se chama Jesus. Os demais todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. Ora, quando ele veio nos buscar e nos salvar, ele veio salvar pecadores. Por isso ele se assentava com os cobradores de impostos. Por isso ele socorria as prostitutas. Por isso ele perdoava os que lhe buscavam. Porque ele veio salvar o que estava perdido. Glória a Deus! Nós temos uma natureza corrompida, mas nós podemos nos inclinar para o Espírito Santo. Nós podemos ouvir o Espírito Santo. Está escrito em Romanos 8,14. No Romanos 8 é especial em dizer: os que praticam as obras da carne
não herdarão o reino de Deus. O que é praticar? Praticar é praticar com decisão de praticar. Tem um monte de gente que diz: não, eu vou me divertir mesmo, eu vou bagunçar mesmo, eu vou fazer tudo que eu tenho direito de fazer. Deus deu o direito? Deu o direito, mas todo direito tem uma obrigação, e quando for julgado por Deus será condenado, mas o que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo de condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! É João 5,24, glória a Deus. Eis a diferença entre o que se arrepende e o que não se arrepende. Veja bem, o apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes, se arrependeu, buscou misericórdia e foi perdoado. O arrependimento leva a vida. Agora olha Judas Iscariotes. Judas Iscariotes não se arrependeu. Judas Iscariote se suicidou, porque aquele que não se arrepende está sujeito a tirar a própria vida. Ele se desesperou, mas não se arrependeu. E aquele que se arrepende, ele é perdoado. Porque aquele que me busca me encontrará, aquele que me acha, aquele que me invoca, eu virei até ele. Veja Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que louvava a Deus, o homem que compôs hinos extraordinários, o homem que chorava diante de Deus, o homem que tocava harpa e glorificava o nome de Deus, praticou 2 pecados terríveis: adultério e assassinato, homicídio, mas ele clamou a misericórdia de Deus. Ele disse: eu errei, mas não retires de mim o teu espírito, tem misericórdia de mim. Teve consequências na vida e na casa de Davi, porém Deus o perdoou. Deus o chamou homem segundo o meu coração. Por que o meu coração? Porque você pode ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, porque você leva Deus a sério, porque você se compromete com Deus, porque você busca a face de Deus, porque você se inclina nas horas de dificuldade, de desânimo, de aflição, e mesmo nas horas boas, e diz: meu Deus, o que eu devo fazer agora? Qual é a solução? Eu quero me inclinar para o Espírito Santo. Eu aprendi no mundo que eu não devo perdoar, porém Jesus me ensinou: perdoa até o teu inimigo. Então eu vou perdoar, porque Jesus me ensinou assim, aleluia. Você não precisa sentir emoção para perdoar, você precisa ter decisão para perdoar, é diferente. Decidir perdoar, está entendendo? Jesus mostrou um homem que foi assediado por ladrões e jogado numa estrada, estava morrendo, e passou o sacerdote religioso, não socorreu o homem, e passou mais outro religioso, não socorreu o homem, até que enfim passou um samaritano, parou, pegou aquele homem, colocou na sua montaria, levou num lugar e disse: eu vou hospedar essa pessoa aqui, e tem que fazer o meu trabalho, pode cuidar, pode tratar, recupera essa pessoa, e eu vou pagar quando eu voltar aqui para tirar ele. E Jesus diz: quem foi o próximo deste homem que estava morrendo? Eles disseram: o samaritano. Faça isso, Jesus disse, aleluia, sabe? Porque esse é o ensino de Jesus, esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Faça para o próximo aquilo que você quer receber do próximo. Quando você for agir, lembre-se dessa pregação, e pensa: o que eu devo fazer agora, Senhor? E pensa: o que eu gostaria de receber, estando eu na mesma situação? E faça isso para o teu próximo. O Evangelho é para ser praticado.
Jesus observa a intenção do nosso coração e a ação que nós praticamos. O que você gostaria de fazer para o próximo? Nada. Mas o que você gostaria de receber do próximo? Tudo. Então faça tudo pelo teu próximo, que você não queria fazer nada. Eu, quando era criança, sempre meu pai contava uma história, dizia ele que foi verídica, não é? Mas eu era uma criança. Disse que um homem tinha o seu pai doente na sua casa, e a esposa desse homem não quis mais esse homem lá. Falou: pode levar ele para o asilo, eu não quero mais este homem na minha casa, pode ir embora. A esposa pressionou, ele não tinha carro, ele colocou o pai nas costas e foi levando para o asilo. Quando estava chegando perto do asilo, o pai disse para o filho que o estava levando: filho, eu mereço isso. O filho parou, tirou ele do colo, pôs num lugar. Como é que é, pai? Não, eu mereço isso que você está fazendo comigo, meu filho. Mas como? Conta para mim, o que é que acontece? Ele disse: olha, o teu avô, eu fiz o mesmo com o teu avô. E agora eu mereço que você faça isso comigo. A minha mulher não quis mais o meu pai, que é o teu avô, na casa dela. Então eu coloquei nas costas e levei para o asilo. Agora, olha bem, eu fiz e estou recebendo o mesmo. Agora você, meu filho, está me levando para o asilo e eu vou ficar lá. Disse que o filho pegou o pai, pôs nas costas, voltou para casa e falou para a esposa: você queira ou não, ele não vai sair daqui agora, enquanto ele viver. Ele vai ficar aqui. Por quê? O que eu não quero para mim, eu não devo fazer para o outro. É plantando que se colhe, aquilo que se planta, se colhe. E muita gente está dizendo: Senhor, por que está acontecendo essas coisas comigo? O que estamos plantando? Hein? O que? O que estamos fazendo de nossas vidas? Reflita nisto agora. Se você quer receber o bem do teu filho, da tua filha, faça o bem para o teu pai, para a tua mãe, para o teu sogro, para a tua sogra, enquanto é luz, porque isso está sendo anotado pelos anjos de Deus. Sabia disso? Aliás, na Bíblia, não me recordo o texto agora, diz que até as lágrimas que nós derramamos, os anjos de Deus anotam. Sabia disso? Deus está atento àquilo que nós fazemos aqui. Então eu digo a vocês, amados irmãos em Cristo Jesus, incline-se para o Espírito Santo enquanto é tempo. Nem todo aquele que me diz, Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Sabia? Muitas vezes, um mendigo toca na nossa casa e pede comida. E muitas vezes aquele mendigo é um anjo, disfarçado de mendigo. Sabia disso, irmãos? Hein? Sabia disso? É. Jesus cita no final dos evangelhos de Mateus o seguinte: eu estive com fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e me visitastes. E então perguntarão ao grande mestre: Senhor, quando foi que nós te vimos desse jeito? Ele falou: quando vocês fizeram a um dos mais pequeninos dos meus servos, a mim o
fizestes. Olha bem, é sério, não é? Eu não estou exortando vocês a recolherem mendigos dentro da casa de vocês, não, porque estamos vivendo dias perigosos, mas o que eu estou dizendo é um prato de comida, é um lanche, é uma palavra, é uma oração, é alguma coisa que nós possamos fazer. Compreendeu, irmãos? Viu? É assim que tem que ser. O Evangelho, ele é para ser vivido. De outra feita, irmãos de igreja, que você percebe que estão fracos na fé, está entendendo? Está namorando, está com um pé na igreja e um pé no mundo. Eles precisam de você. Você pode levar uma palavra de consolo, de conforto, um bom conselho, a palavra de Deus, entenderam? Por quê? Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Veja bem, irmãos, Jesus está olhando o nosso coração por dentro, tá? Muitas vezes tem um pequenininho aqui que vai perto da tua casa, é caminho de lá, até chegar lá a pé demora, mas você pensa, se fosse eu, se fosse eu, gostaria que algum irmão me levasse, me desse uma carona. Então coloca esse irmãozinho no seu carro, leve esse irmãozinho, essa irmãzinha, você terá galardão por todas essas coisas que eu estou falando para vocês, até por causa de um copo de água que você der para um sedento, existe galardão, até um copo de água. O irmão do Senhor Tiago chega a dizer que o amor cobre muitos pecados, está entendendo, irmãos? É o amor verdadeiro, o amor Filhos, o amor filhos é amor irmandade, o amor ágape é o amor de Deus, o amor eros é o amor entre o casal. Então nós temos que, nas palavras originais, tem um sentido exato disso aí, está entendendo? Há muitos que, porque quando eram pequenos, o pai maltratou demais, o pai exigiu demais, foi muito duro com o filho, agora estão sendo duros com os seus filhos. Não faça isso. Como que você gostaria que seu pai tivesse te tratado? Trata também o teu filho, trata ele com amor, ele vai te ouvir, ele vai te escutar, ele vai seguir o teu bom exemplo, ele vai adorar a Deus, ele vai servir a Deus. Está aí entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Nós precisamos transmitir para as gerações que vêm depois de nós esse amor de Cristo, esse amor cristão, essa perseverança em Cristo Jesus. Está aí entendendo? Pode chover, estou firme em Cristo. Pode fazer um frio, eu estou em Cristo. Pode fazer um sol, um calor tremendo, eu estou em Cristo. Chegamos a vir na igreja tremendo de frio, estamos em Cristo. Vem um calorzão, estamos na igreja louvando a Deus. Está entendendo aí? Uma dorzinha de cabeça, então eu não vou. Mas Deus cura dor de cabeça, não é, irmãos? Deus cura, até unha encravada, cura probleminha e problemão, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas há uma coisa que Ele só cura, se nós quisermos que Ele cura, crermos que Ele cura e pedirmos para Ele, é o nosso temperamento, é o nosso caráter, é a nossa personalidade. O caráter humano, diz assim, a personalidade humana e o temperamento humano, é ganhando o que se tem, não é dando, não dou nada, tá? Só quero ganhar. É batendo que eu sou mais forte, é gritando que eu venço a discussão, é tirando satisfação
que eu não levo desaforo para casa. São os ensinos do mundo. Mas a Bíblia diz que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Então vamos amar o Pai. Por isso, eclésia, igreja, significa tirados para fora, chamados para fora. Para fora da onde? Desse sistema do mundo, no qual nós existimos e nos movemos. Por quê? Porque Deus preparou um reino, o reino de Deus, para nós morarmos lá com Ele. Mas para nós morarmos lá com Ele, nós precisamos, enquanto aqui na terra, irmos sendo modificados por Deus, deixando Deus trabalhar em nós, deixando o Espírito Santo lapidar nosso temperamento, colocar o fruto do Espírito Santo dentro de nós, uns gomos do fruto: amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, deixando a luz de Cristo brilhar através de nós. Veja, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz, mas se nós temos Jesus, nós estamos deixando Jesus brilhar através de nós para os outros. Está entendendo aí? Você não precisa mais discutir no sinaleiro, sabia? Não precisa deixar aquele rompante tomar conta e meter a boca e xingar e desaforar uma pessoa no sinaleiro. Mas você pode dizer: Deus te abençoe, toma cuidado. Está entendendo aí? É difícil? É. Mas e com a ajuda do Espírito Santo? É possível? É possível. Como é que nós vamos parar, todos nós, de fofoca e falar mentira e falar mal? Que jeito nós podemos fazer isto? Com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor Jesus em nós, pelo Espírito. Ele vai nos amoldar segundo a sua imagem e semelhança. Está entendendo aí? E para isso é preciso a gente dizer: eu quero, Jesus, que o Senhor me amolde. Eu quero que o Senhor me santifique. Eu quero me inclinar para o Senhor. E eu quero receber do Senhor. Você já não ouviu gente dizer: aquele fulano de tal é caso perdido? Já ouviu isso? Quem já ouviu isso aqui? Aí um montão de gente. Eu também. Aquele caso não tem jeito. Outros dizem assim: pau que nasce torto. Isso. Mas o carpinteiro Jesus pode endireitar. Por isso ele é carpinteiro. Oh, glória! Então, esse pau que nasce torto pode ser endireitado pelo carpinteiro chamado Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Aquele caso perdido pode ser encontrado, pode ser achado, pode ser salvo e pode ser abençoado. Quem diria que um Zaqueu iria se converter? Um baixinho, louco por dinheiro, doido por dinheiro. Se tivesse maquininha naquele tempo, chegava a fazer plim, 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 né? Mateus, cobrador de impostos, nossa, né? Doido por dinheiro, né? No entanto, se converteram. E o Zaqueu ainda disse: os que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Houve mudança de mente, houve mudança de atitude. O que Jesus quer de você e de mim também. Não pensa você: o pastor está santificado totalmente. Não, irmãos. Todos nós somos seres humanos. Todos. Com o DNA do Adão. Mas agora eu tenho, e você tem, e nós temos, o DNA de Jesus. Qual dos dois nós vamos querer inclinar? Para qual nós vamos pender agora? Essa decisão é nossa. Eu vou pender para Jesus.
Então Jesus diz: então eu vou abençoar, então eu vou trabalhar com essa vida, então eu vou aperfeiçoar essa vida. Veja Pedro, no começo, quando ele era discípulo. Prenderam Jesus no jardim do Getsemane, ele sacou a espada, ele não deu para cortar a orelha do soldado, ele deu para cortar no meio mesmo, matar. O soldado deve ter sido rápido, saiu, cortou a orelha. Jesus pegou a orelha, colocou lá de novo, pá, e o homem foi curado. E Jesus diz: não, Pedro, quem com a espada fere, com a espada é ferido. Veja o Pedro depois, quando já estava idoso, velho, pacífico, calmo, não era mais aquele temperamental que tinha naquele tempo, no tempo do começo do colégio apostólico, mas do fim do colégio apostólico, era um homem calmo, bondoso, benigno, com amor, com paz. Está entendendo? Bem, irmão, se eu for continuar, vai até meia-noite, né? Então, a palavra que eu tenho para entregar nessa noite fica assim, até aqui, e depois nós prosseguimos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus.